você vai perder a memória, você vai ficar viciado, você pode ter Alzheimer, pode perder a inteligência, a capacidade de fazer as suas coisas sozinho e ficar desorientado sem reconhecer os lugares e as pessoas. Você já ouviu falar do lobo em pele de cordeiro? Prazer, Rivotril. Atendendo queixas de saúde mental por um bom tempo, eu posso falar para vocês com certeza que a maioria dos meus pacientes já fez uso do Rivotril ou ao menos sabe do que essa medicação se trata. Em 2008, o Rivotril foi o medicamento mais consumido do Brasil. A partir da década de 70, ele se tornou um dos medicamentos mais prescritos do mundo todo. Mais de 50 milhões de pessoas usam o Rivotril mundialmente. Tá com dificuldade para dormir? Toma Rivotril. Tá um pouco mais ansioso, um pouco mais preocupado? Toma Rivotril. Tem qualquer tipo de problema dentro da sua vida que você não está conseguindo lidar bem? Toma Rivotril. Mas essa medicação vai cobrar um preço de vocês. Você pode virar ali, ó, tipo, uma pequena planta. Fica aqui comigo hoje porque eu vou falar para vocês tudo que vocês precisam saber sobre essa possível bomba. Dale, meus crazy, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal mais tranquilo desse YouTube. Eu sou o Léo Faleiro, médico e psicoterapeuta, e tô aqui para fazer o Brasil pensar, sentir e mudar e para ver se a gente faz ele largar um pouquinho de ser crazy. Eu fiz esse vídeo sobre o Rivotril hoje pensando nos meus pacientes, nas pessoas que têm dificuldade de lidar com algumas situações e acabam fazendo uso dessa medicação. Se você é uma das pessoas que procurou esse vídeo aqui com informações sobre o Rivotril e teve uma das suas dúvidas tiradas, ficou melhor depois que assistiu esse vídeo, e tá agora repensando aí a sua relação com essa medicação, eu quero que você coloque aqui nos comentários hashtag já sei para que serve Rivotril. Para você que gosta do meu canal, quando você comenta aqui embaixo com a hashtag, você tá ajudando o meu vídeo a ser distribuído cada vez mais pela internet, pelo YouTube, e tá fazendo com que o meu trabalho seja divulgado para que eu consiga produzir mais vídeos e ajudar vocês ainda mais. Meus crazy, o Rivotril é o nome comercial da substância clonazepam. O clonazepam faz parte do grupo dos medicamentos benzodiazepínicos. Tá, mas o que quer dizer esse nome benzodiazepínico? Benzodiazepínico é um nome que se refere à estrutura química desse grupo de medicamentos. Todos esses remédios que dão sono, que cortam crise de ansiedade, que te deixam mais tranquilo, que terminam com Zepam ou com Zolam, como por exemplo o Alprazolam, o Diazepam, fazem parte desse grupo dos benzodiazepínicos. Os benzodiazepínicos eles foram descobertos na década de 60 e inicialmente eles foram utilizados como medicamentos contra a convulsão. Lá dentro do nosso sistema nervoso central a gente tem receptores chamados GABA, GABA. Esses tipos de receptores fazem inibição das funções do nosso sistema nervoso central. E os benzodiazepínicos, e incluindo o Rivotril, eles fazem a potencialização do efeito do receptor GABA. E o Rivotril é um benzodiazepínico que tem alta potência. Então, se esses medicamentos fazem inibição do sistema nervoso central, o que eles promovem de ação dentro do nosso organismo? Eles geram redução da ansiedade, sonolência, relaxamento muscular e também, em alguns casos, podem ser utilizados como medicamentos usados contra convulsões. Atualmente, os medicamentos terminados em Zepam, Zolam, incluindo o Rivotril, são os remédios mais utilizados para tratamento da ansiedade e da insônia. O que inclui também a função de ajudar no tratamento de todas as doenças que têm a presença desses sintomas, como, por exemplo, transtorno de ansiedade generalizada, síndrome do pânico, depressão, transtorno obsessivo-compulsivo. Esses medicamentos acabaram sendo muito prescritos pelos médicos devido ao seu bom perfil de aceitação pelo paciente. Eles têm um perfil em que geralmente acontece um bom funcionamento dos seus efeitos e uma baixa ocorrência de efeitos colaterais, fazendo com que as pessoas tolerem bem o seu uso. Pelo menos inicialmente, né? E quais que seriam os principais efeitos colaterais do Rivotril? Sonolência, dificuldade de concentração, dificuldade da manutenção da atenção, tonturas. Agora que você já tem um conhecimento básico sobre o Rivotril, vamos bater na tecla daquela coisa que é extremamente preocupante, do qual eu comecei falando nesse vídeo aqui. O Rivotril, pessoal, é um medicamento tarja preta. Rivotril vicia e ele gera dependência. Se você fizer o uso do Rivotril por um tempo prolongado, você vai ficar dependente quimicamente dessa substância para você ter a sensação de bem-estar. Basicamente, pessoal, o Rivotril vicia por dois principais fatores. Número 1. O Rivotril ele tem muita afinidade pelo cérebro.
A característica da molécula do Rivotril faz com que ele se ligue facilmente no cérebro e faz com que ele fique impregnado ao redor do cérebro sem se soltar. Ele começa a fazer efeito entre 1 e 3 horas e depois ele permanece ali grudadinho no seu sistema nervoso central até 1 dia e meio, 2 dias. Número 2, o Rivotril gera um fenômeno chamado tolerância. Tolerância é um processo que acontece quando a gente passa a usar uma substância por muito tempo e a gente precisa aumentar as doses de uso dessa substância para que ela tenha o mesmo efeito. Eu vou dar aqui um exemplo de tolerância para você entender melhor. No começo do tratamento, você usava meio miligrama de Rivotril, conseguia dormir e não se sentia ansioso. Depois de 3 anos usando o Rivotril, você percebeu que você só conseguia dormir e não ficar ansioso usando 2 miligramas de Rivotril. Isso acontece porque o Rivotril, quando ele age nos receptores GABA, ele faz a modificação desses receptores. E essa alteração dos receptores GABA faz com que também a transmissão da serotonina e da noradrenalina, que são substâncias responsáveis por transmitir prazer, saciedade, tranquilidade dentro da nossa vida, fiquem alteradas. Aos poucos, o receptor GABA ele vai se adaptando à ação do Rivotril dentro do cérebro e parece com que o efeito do medicamento vai ficando cada vez mais fraco. Esse receptor vai ficando resistente ao efeito dele. Então quer dizer que o Rivotril perde o efeito ao longo do tempo? Eu me acostumo a tomar ele e eu nem vejo? Exatamente isso, pessoal. E aí que mora o perigo, e aí que mora a bomba. Mais ou menos depois de 6 meses que você está usando o Rivotril sem parar, o seu corpo começa a apresentar esse fenômeno em que ele se acostuma com o efeito da medicação e você não consegue mais ficar muito tempo sem usar ela. Pessoas que estão usando o Rivotril por mais de 6 meses, quando tentam suspender a medicação, ou quando o medicamento acaba, ou quando esquecem de tomar o medicamento, começam a sentir sintomas de abstinência. Abstinência é quando o nosso corpo sente a falta química de alguma substância e durante esse período a gente começa a apresentar sintomas muito fortes sem tomar aquela substância. E quais que são os principais sintomas da abstinência do Rivotril? Tremores, taquicardia, o coração que bate forte demais e rápido demais, falta de ar, ansiedade intensa, constante e insônia. Geralmente, os sintomas de abstinência do Rivotril acontecem uns 3, 4 dias depois que você suspende a medicação e eles podem perdurar aí até 30 dias direto sem parar. Infelizmente é isso. Se você toma doses mais altas do Rivotril para ter o mesmo efeito, se você não consegue abandonar essa substância e sente efeitos muito fortes quando você tenta, e se você está usando essa medicação por mais de 6 meses consecutivos, a chance de você estar viciado em Rivotril é muito alta. No, God! No, God, please, no! Por que esse uso prolongado do Rivotril e começar a apresentar esses sinais dentro da sua vida de que você pode estar viciado é prejudicial para você? Já foi constatado que até 30% de pessoas que foram diagnosticadas com Alzheimer faziam uso prolongado do Rivotril e de seus similares. Já se comprovou também que pessoas que utilizam Rivotril e seus similares têm chances mais de 50% maiores de desenvolverem Alzheimer do que as pessoas que não usam. E também é observado constantemente que pacientes que fazem uso prolongado do Rivotril, eles têm perda da cognição. E o que é a cognição, pessoal? Cognição é a atenção, a orientação, a memória, a capacidade de fazer as atividades do dia a dia. Se você tomar Rivotril por muito tempo, você pode ficar mais emburrecido, sem memória, não reconhecer as pessoas que estão perto de você, não reconhecer os seus parentes, não se lembrar das coisas da sua vida. Já pensou nisso, gente? O Rivotril é um medicamento que te acalma, que te deixa mais tranquilo, que te deixa mais sereno, mas ele pode te acalmar demais. Você pode virar ali, ó, tá vendo? Uma planta. Então aí, já pegando esse raciocínio, para fechar, quais que são as contraindicações do Rivotril? Número 1, quem tem diagnóstico de Alzheimer pode tomar Rivotril? Claro que não, né? Contraindicado. Número 2, quem tem um tipo de glaucoma, que é o glaucoma de ângulo fechado. Número 3, quem tem doenças graves no fígado, por exemplo, insuficiência hepática, cirrose, não deve fazer o consumo de Rivotril de forma alguma. O Rivotril é um medicamento que ele é metabolizado no fígado, ou seja, o fígado que quebra as moléculas do Rivotril para jogar no seu organismo. Então você precisa de um fígado que esteja bem, que esteja saudável para fazer essa metabolização. E finalmente, gestante. Gestante não usa Rivotril, gente.
Já foi comprovado que no primeiro trimestre de gestação, o Rivotril induz a malformações fetais. E ele também pode estar associado à ocorrência de lábio leporino. Sabe quando a criança nasce aqui com as porções superiores do lábio separadas e que o cirurgião tem que corrigir, tem que costurar? Então, o Rivotril pode estar associado a esse tipo de ocorrência. Então as mamães aí que estão gestantes e que estão fazendo uso de Rivotril, elas têm que rever imediatamente o uso dessa medicação com o seu ginecologista e com o seu psiquiatra também. E outra coisa que o Rivotril pode gerar na gestação, principalmente nas últimas semanas da gestante, é que o bebezinho ele pode nascer com a síndrome hipotônica fetal. O neném pode nascer lentificado, com o tônus muscular bem molinho, bem caidinho, e ele também pode ter muita dificuldade de fazer a manutenção da temperatura corporal. Pode estar sempre mais frio. Para você que está amamentando, você não pode tomar Rivotril. O Rivotril ele é passado diretamente pelo leite e o neném vai estar tomando Rivotril também, pensa. Identificado, com o coração batendo pouco, respirando devagar, sem tônus muscular. Então, pelo amor de Deus, gente, suspende Rivotril. Rivotril gestação, ó, nem pensar. E um cuidado muito importante que as pessoas que fazem uso de Rivotril devem ter também é operar máquinas e dirigir. Se você acabou de fazer uso de Rivotril, você não vai pegar o seu carro e dirigir, ele faz efeito em 1 hora, lembra disso lá? E também se você opera máquinas no seu trabalho, se você opera máquinas no seu dia a dia e você fizer ingestão de Rivotril, você pode se meter aí num acidente de trabalho gravíssimo, pode assim perder um membro, ter uma amputação, pelo amor de Deus, toma cuidado com isso que esse remédio não é brincadeira. O Rivotril ele diminui os reflexos, ele te deixa mais lentificado. Então se você precisar de uma resposta rápida e de um reflexo rápido para você fugir de situações que podem te prejudicar, você pode aí ser comprometido com isso. Mas para você não ficar parecido com uma planta, gente, um ser vivo que não tem memória, um ser vivo que não interage afetivamente com as pessoas, um ser vivo que tem uma inteligência muito baixa, você tem que rever o uso do Rivotril dentro da sua vida. Rivotril é uma medicação tarja preta, vicia, gera dependência e a ciência já comprovou por A mais B que o uso prolongado dele está contraindicado para todo mundo. Espero que esse vídeo aí tenha ajudado vocês, deixado mais claro por que a gente fica tão preocupado quando um paciente está fazendo uso do Rivotril e também que vocês continuem por aqui. Beijão, valeu, falou e tchau, continue me acompanhando nas redes sociais.